Olá pessoal, sou Francisco de Brito, sou médico psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência. Nós vamos falar hoje no nosso vídeo sobre 10 dicas de como ter uma boa teleconsulta. Então, falando sobre a teleconsulta, através da portaria número 467 de 20 de março de 2020, foi então autorizada a teleconsulta de uma forma excepcional e temporária. Infelizmente, a teleconsulta tem diversas limitações. Dentre algumas delas, a gente pode destacar, por exemplo, a dificuldade na observação de alguns sinais e sintomas do paciente. Por exemplo, há uma dificuldade grande de visualizar, por exemplo, a cavidade da orofaringe, a dificuldade de avaliar a questão do canal auditivo, entre outros regiões difíceis de se ver através de uma câmera. A ausência do exame físico, do exame neurológico, então muitos dos detalhes fundamentais em algumas áreas, na verdade na maioria delas, fica difícil então fazer essa avaliação mais detalhada. A ausência também da questão da possibilidade de você atender queixas assim mais urgentes ou emergências, né? Então, por exemplo, se há necessidade de um medicamento de forma urgente para o paciente, isso às vezes fica comprometido. Nessas situações, o indicado é ou você esperar mais um pouco, ou então ir em um serviço de urgência e emergência para fazer então essa consulta de forma presencial. Voltando então ao tema principal do vídeo, as 10 dicas para ter uma boa interconsulta, nós vamos começar então pela primeira. A primeira é o que? É você combinar de forma prévia os detalhes da consulta. Por que isso? É porque nem todos os profissionais, por exemplo, de saúde, eles vão ter a questão de assinatura eletrônica, que daria então para fazer uma receita, um laudo à distância. E com essa assinatura eletrônica você poder, sem ter esse contato, comprar a medicação. Alguns profissionais você vai ter que combinar a forma de receber esse material, por exemplo, através de alguns aplicativos de office boy que podem pegar na residência do profissional, ou mesmo você ir na portaria da residência do profissional e buscar então esses papéis. O segundo tópico seria o quê? Vestir-se conforme fosse uma consulta presencial, né? Porque às vezes parece uma coisa básica, mas tem gente que às vezes se veste de uma forma um pouco inadequada então para uma consulta. O terceiro seria o que? Dispor então da questão do ambiente, um ambiente que deve ser tranquilo, de acesso restrito, ou seja, para evitar interrupções e sem informações desnecessárias, né? Pode ser que aconteça de ter uma roupa em algum lugar, alguma informação que você não quer passar então para o profissional. Então é importante você avaliar esse ambiente da consulta previamente. O próximo seria a questão do fone de ouvido com microfone. Vocês estão vendo, a gente está utilizando aqui no vídeo, que é importante por quê? Por conta da questão principalmente do microfone, que fica mais próximo então da boca do profissional e do paciente, para a gente então poder ter um entendimento melhor do que está sendo discutido. Continuando, outro item importante também é uma boa câmera, né? É fundamental tanto para a visualização de algum achado, algum sinal, e também para conseguir então ter uma melhor consulta também. A próxima seria uma conexão boa. A conexão é importante por quê? Porque sem a conexão pode haver quedas. Se a conexão não for boa, a imagem pode ficar ruim, o som pode ficar desincronizado do que está sendo mostrado na tela. E falando em conexão, é importante também você ter, se por exemplo você utilizar um celular, crédito suficiente então para essa consulta, né? De modo que pode acabar acontecendo de a consulta ser interrompida de forma abrupta, né? A próxima seria a questão dos acompanhantes. É importante a presença de acompanhantes,
mas com o detalhe de que é importante ter acompanhante que conheça a história do paciente. O outro detalhe é que não é interessante ter, por exemplo, a família inteira na teleconsulta. Não é um filme que você está assistindo. É um ambiente que tem que ser preparado para que haja uma fluidez melhor. Então, assim, recomenda-se por volta de no máximo 2 até 3 acompanhantes para então a gente ter um entendimento, a gente poder durante a consulta a gente ter um papo com todos eles, né? O próximo seria a questão da iluminação, né? Porque assim, a iluminação de teto às vezes deixa muitas sombras, até às vezes mesmo durante o dia em que o sol está forte, mas você está dentro de um recinto. Então é importante você ter uma fonte de iluminação direta em você, paciente, para melhorar então essa questão da visualização e da qualidade da consulta. O outro item seria então testar antes da consulta esse meio de comunicação, que vai depender do profissional, pode ser, por exemplo, uma chamada de vídeo do WhatsApp, o uso de algum outro aplicativo, por exemplo, no computador, o Skype. Então, se você não tem essa familiaridade com esse meio de comunicação, podem acontecer diversos problemas durante a consulta. E por fim, é interessante que antes da consulta você, por exemplo, na consulta presencial, é importante você chegar na hora certa. Na teleconsulta é importante você se preparar um pouquinho antes, por exemplo, uns 10 ou 5 minutos antes, para então respeitar a questão da agenda do médico, né? Não tem motivo para você se atrasar, né? Se você fizer todos esses passos, e um atraso significa também um atraso no próximo paciente. Então você também está trazendo dificuldades para outras pessoas. Tá certo? Então espero que isso tenha ajudado você de alguma forma e até o próximo vídeo. Até mais.